Enquanto isso, deixa eu trazer aqui ele, grande, querido Roberto Dumas, chegando aqui na nossa programação. Cabral vai sair, então? Só fala um oi aqui pro Dumas. Pode colocar ele na tela para ele falar oi e tchau. Alexandre Cabral. Ih, não tem como dele, já tchau, tem Cabral. Quadro. Dumas, aí esse aí pra ele. Agora então, Dumas, meu amigo. Saudade de você. Almoça amanhã com a gente, também. Pô. Vamos sair, Paulo, amanhã. Almoça amanhã com a gente. Agora, como você sempre zoa comigo... Deixa eu botar o negócio aqui. Ih, eu já tirei o fone, deixa eu botar aqui. Agora, como você com a gente, mano. Vai ser um prazer. Tá me ouvindo ou não? Tô. Tá me ouvindo. Agora, eu gostei de ouvir você falar. Eu tenho um caderninho. Sério mesmo? Que em 2023 você tem um caderninho? Ai, Dumas, não fala isso não, porque eu também tenho. Vocês podiam ter uma agenda eletrônica, não, né? Eu também tenho. Que maneira agenda eletrônica, maluco? Eu também tenho. Que nem comprar caderno, comprar livro virtual no Kindle, Kindle, e pra quê? Livro é Paula, eu posso mostrar? Eu posso mostrar pro Cabral? Paula, pode, vai. Cabral, olha o que ele me mandou agora há pouco. Ah, isso não existe, isso é montagem. É dele, é verdade. Essa foto é colorida artificialmente, não é? Olha o cabelo, 1994. Que foi 71 que eu acho que é a foto colorida. Isso aqui é colorida artificialmente, mano. O pessoal vai ficar curioso aqui. O Dumas, gente, por uma coisa sinal, né? Eu vou falar no ar para não ter como ele ter mais saída. Dumas hoje, por sinal, vai ter um artigo dele, já deve estar no ar aí no nosso portal, e já coloquei ele como colunista. Falei, me manda uma foto para colocar ele como colunista. Ele me mandou essa. Achei o máximo. Uma de 1994, cheia de cabelo. Mais do que o Cabral. Outra pessoa. Eu tô começando também. É que o Cabral deve fazer implante, eu acredito, né? Já deve ter feito algumas vezes. Brincadeira. Ô, Dumas, vou deixar o Cabral embora, que ele tem gravação agora, e a gente segue aqui. Cabral, obrigado. Até 2h da tarde, meu amigo. Vai lá, meu amigo. Um abraço. Valeu, abraço. Tchau. Tchau. Grande Roberto Dumas, que situação essa, né? A gente tem aí falado muito sobre toda essa questão dos bancos, desde o SVB, né? Do Silicon Valley Banking também. Essa tensão em relação ao Credit Suisse, mas eu queria entender, né? É inevitável, até no seu próprio artigo você fala isso, as pessoas fazem muito essa comparação, tentando, né, entender se é uma crise pontual, se pode ser apenas, né, aquela pontinha do iceberg, se a gente pode ter consequências disso, até porque nas comparações que eu tenho lido muito, né, toda crise ali, todo mundo fala, a crise parece com um roteiro semelhante, começa ali como um alerta, tentam minimizar os riscos de ser um risco sistêmico e depois acaba se tornando uma grande crise. Até tem alguns artigos que eu li que faziam comparação com o que aconteceu com a China no Covid, né, no mundo como um todo. No primeiro momento subestimam que vai ganhar uma proporção e de repente ganha muito forte. Mas eu queria entender a sua leitura, né? Será que toda essa situação, ela pode realmente estar controlada ou esse fato, principalmente de juros terem subido agora lá na Europa, pode trazer um pouco mais de incerteza? Veja, Paula, é importante primeiro a gente colocar qual é a diferença da crise de 2008 com a crise que está acontecendo agora. Claro que todo mundo vai falar, não, tem semelhança, tem diferença. Bom, cada um decide onde está a semelhança e onde está a diferença. O nome crise já é uma semelhança. Mas em 2008, 2007, vamos lá para do ano 2000, 2001, quando teve o estouro da bolha .com, o que o Alan Greenspan fez? Ele baixou a taxa de juros. Quando ele baixou a taxa de juros, a gente sabe, você baixa a taxa de juros, risk assets começa a subir. Então, o preço de real estate das casas começou a subir. E o que os bancos de investimentos fizeram? Ele falou, olha, baseado no princípio de diversificação e assumindo erroneamente que o preço das casas vão continuar subindo, nós vamos fazer uma coisa chamada securitização de hipoteca. Então, qual é o princípio da diversificação? Você tem dois tipos de clientes, estou falando de 2008 agora. Você tem o cliente Prime, que é o melhor cliente que você pode ter, e você tem o cliente Ninja. O que é o Ninja? É o cara que tem no income, no jobs, no assets, que é o subprime. Mas sabendo que o cliente Prime vai pagar mais que o cliente subprime, eventualmente um cobre a perda do outro. E todo mundo vai querer investir. O que os bancos de investimento fizeram? Pegaram essas subprimes e primes, colocaram numa caixa e fizeram CDOs, Collateralized Debt Obligations e Mortgage-Backed Security. Esses colateralizaram isso daí e colocaram fora do balanço, off balance, numa sociedade de propósito específico.
e pediram para uma agência de rating, para as agências de rating, darem o rating disso daí. As agências de rating conflitadas ou não vamos entrar nisso, está cheio de filme falando sobre isso, deram um rating AAA, AA. A hora que você deu um rating AAA, AA, vamos combinar, um analista, dificilmente ele lê um relatório quando ele está com uma agência de rating dando um rating de AAA. Falou, não, é AAA, vamos comprar. E os bancos norte-americanos conseguiram vender esses CDOs, esses ativos tóxicos, para várias empresas, para vários fundos de investimento, para vários bancos internacionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Por quê? Taxa de juros está baixa e um CDO, um Mortgage Backed Security, ou seja, colateralizado, está pagando mais. Eles compraram. A história não acaba, porque banco de investimento não cria moeda. Aí vem o relacionamento promíscuo. Como é que eu vou levantar dinheiro? Depois, com o faseamento do chamado Glass-Steagall Act de 1933, que proibia a junção de banco de investimento e de banco comercial, o banco de investimento pediu para o banco comercial, ou seja, jogou esses CDOs para o primo dele, banco comercial, mas o banco comercial falou, olha, você agora precisa vender esses CDOs e Mortgage-Backed Security. Só que CDOs e Mortgage-Backed Security geralmente é de longo prazo. Então, eles securitizaram um ativo securitizado já e emitiram um Asset-Backed Commercial Paper para vender para o varejão. Ou seja, o varejão não tinha a mínima ideia do que estava comprando. Estava comprando hipotecas de prime, subprime, securitizadas e ressecuritizadas, chamada Asset-Backed Commercial Paper. Como tudo business cycle acontece, o Alan Greenspan subiu a taxa de juros. Quando subiu a taxa de juros, o preço das casas começou a cair, o preço da casa começou a cair, CDOs começaram a dar calote, primeiro no subprime, que o cara falou, olha, você me deve 2 milhões de dólares. Não, pera um pouco, quanto vale a minha casa? 700 mil dólares. Pô, pega a minha casa. Então começou um fire sale, todo mundo vendendo a casa até que bateu na prime. Quando bateu na prime, os bancos norte-americanos começaram a sofrer. E os bancos europeus que tinham CDOs também começaram a sofrer. Quem não lembra da crise dos bancos do Reino Unido, da Irlanda, do Iceland e Las Cajas da Espanha. Então, você teve uma crise nos Estados Unidos, veja como é diferente. Você teve uma crise bancária nos Estados Unidos e uma crise bancária por causa de ativos tóxicos na Europa. E a Ásia? A Ásia não comprou esses CDOs e Mortgage-Backed Security. Só que o modelo de crescimento asiático, ele é export-oriented, ele exporta. Ora, se o mundo entra em recessão, você quer exportar para quem? Para a Lua. Então a Ásia acaba entrando também em problemas, como aconteceu com a Coreia, aconteceu com Taiwan, China fez aquele pacote multibilionário, e aí você entrou numa crise mundial. Essa é a crise de 2008. A crise do Silicon Valley Bank é diferente. É diferente falando, não, mas ela é semelhante. Bom, vamos falar o que é diferente e o que é semelhante. Você tem Mortgage-Backed Security. Mas isso, a gente pode dizer que a crise foi um mismatching de duration. Um descasamento de prazo de ativo e passivo. Porque o Silicon Valley é um banco para atender startup. Então, as startups ganharam muito dinheiro, etc. E Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, começou a subir a taxa de juros. Começou a subir a taxa de juros, as empresas de tecnologia, principalmente as funds, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, etc., que o Facebook virou Meta, etc., começaram a ter um problema de liquidez, precisava de dinheiro. Começaram a sacar do Silicon Valley Bank. Só que o passivo do Silicon Valley Bank estava depositado em tesouro dos Estados Unidos, a market to market. Como a taxa de juros subiu, a curva de juros dos Estados Unidos estipou. E a hora que você vê que a curva de juros estipou, o valor presente, o valor atual daquele título que você investiu, está valendo menos do que eventualmente o total de resgate que a população está pedindo. Então, o SVB pediu o aumento de capital e aí entrou em colapso. Começou uma corrida financeira.
E, felizmente, o Federal Reserve, o Federal Deposit Insurance Corporation, que é o fundo garantidor de crédito, e o Tesouro saíram a resgate. Falou, olha, o Federal Deposit Insurance Corporation, o fundo garantidor de crédito, nos Estados Unidos, ele garante por investidor $250 mil. Ele falou, não, vamos garantir todo mundo, porque 96% dos depositantes desse SVB Bank tem um depósito acima de $250 mil. Aí vale um parênteses. Muita gente fala, tá vendo? Na hora do capitalismo, o Estado tem que ajudar. Gente, banco tem uma coisa chamada CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Se eu deixar um banco quebrar, eu posso botar um rastilho de pólvora. E quem perde é a população. Porque banco trabalha com descasamento e quando ele precisa de dinheiro, ele toma no CDI. Isso levou à derrocada o SVB, mas que, felizmente, as autoridades monetárias, do Tesouro, etc., conseguiram, e depois você teve o The Signature Bank por causa de criptoativos. Isso resolveu, aparentemente, o problema dos bancos regionais. Credit Suisse é outro bicho. Não teve nada com CDO. Ele já estava com problema em outubro de 2022 e começou a ter saque. Quando começou a ter saque, falou, olha, por que está tendo saque? Porque você teve um prejuízo bilionário. Chegou ontem ou anteontem, não sei se exatamente, a gente perde muito bem, um dos principais acionistas, que é o Banco Saudita, o Banco Nacional Saudita, falou, olha, você vai aportar capital? Ele falou, absolutely not, não vou mais aportar capital. Aí começou a corrida bancária do Credit Suisse. E o European Central Bank, e o banco, não o European Central Bank, mas o Banco Nacional da Suíça, o National Bank of Switzerland, já falou que vai aportar dinheiro para ajudar o Credit Suisse. Tanto isso é verdade, e que aparentemente minimizou o risco sistêmico, que a Christine Lagarde, agora, hoje, subiu a taxa de juros em 50 basis points. Então, aquela história que a gente poderia até pensar, olha, vai mudar a política de juros, não se sabe. Mas, pelo menos pela Europa, a política de juros não mudou. Ela falou, a inflação está alta, a inflação na Letônia, isso ela não falou, a gente sabe. A inflação na França está batendo 6, 7%, o core está lá em cima, Letônia, Lituânia e Estônia com uma inflação de 28%, o risco sistêmico aparentemente está controlado e eu vou subir juros. E os Estados Unidos, o que pode acontecer? Veja, é difícil dizer o que pode acontecer. Se a crise sistêmica foi controlada, tem gente até apostando numa queda de juros. Não é o meu caso. Eu aposto ainda numa subida de 25 basis points, dependendo da crise. Se a crise de fato for controlada, pode subir 50 basis points. Então, mas você tem certeza? Bom, eu aposto mais uns 25 basis points para garantir. Qual é o risco se transformar numa crise sistêmica? Que, para mim, isso não deve acontecer. Você vai ter um credit crunch, porque o capital econômico que é dado pelo probability of default, probabilidade de calote, ele aumenta. Se ele aumenta, eu preciso de mais capital econômico. Como eu não tenho capital econômico suficiente, eventualmente, principalmente os bancos europeus, eu preciso diminuir a minha carteira de ativos. Então, eu vendo ativos e paro de vender ativos. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou falando, se piorar, isso pode acontecer. Então, você entra num credit crunch na Europa, entra num credit crunch nos Estados Unidos. Acho muito difícil isso acontecer. Um credit crunch na Europa e um credit crunch nos Estados Unidos, por mais paradoxal que possa acontecer, vai fazer com que a população mundial vai fazer um flight to quality, vai voltar para o dólar. O meu câmbio deprecia, preço da commodity despenca, se isso acontecer, o que eu acho muito difícil. E o meu crescimento econômico, que a gente já estava esperando 0,8, que para mim não deve passar de meio esse ano, vai ser pior do que o esperado. Então é importante ficar de olho se essa crise dos bancos na Europa e nos Estados Unidos vai ser uma crise sistêmica. E aí, eventualmente, você pode até me perguntar
da taxa Selic. Eu vou deixar você falar, Paula, que eu acabei falando demais, né? Maravilha, pode concluir, Dumas, fica à vontade. O bom de conversar com o Dumas é que a gente fica aqui só aprendendo, eu nem preciso, né, fazer pergunta, porque aí ele já vai falando todas as minhas próximas dúvidas, já vai matando antes. Pode falar, fica à vontade. A Selic, por exemplo, todo mundo está falando, a Selic vai cair. Para mim, você sabe, você tem certeza? Óbvio que eu não tenho certeza. Mas eu não acho que a Selic vai cair agora na próxima reunião de 21, 22 de março. É muito cedo, ela vai ficar em 13,75. Vai aumentar? Também não. Se o negócio piorar, talvez comece a cair na subsequente reunião do cupom. Mas se a Christine Lagarde já está subindo juros, eu acho que nem na subsequente reunião do cupom a Selic deve cair. Por quê? Porque o meu core inflation está rodando a 7,2, a minha meta é 3. Qual é a meta do Banco Central? E os meus bancos estão capitalizados. O nível de inadimplência da pessoa física está 4%. O nível de inadimplência da pessoa jurídica está 2%. O que está capitalizado dos bancos? A maior parte dos bancos estão com um nível, não de capitalização, mas de non-performing loans, acima de 6, 6,5%. Então, eles conseguem cobrir essas perdas que já colocaram como provisão de devedores duvidosos. Então, não tem o risco de uma corrida de bancos no caso do Brasil. Então, esse efeito que a Christine Lagarde fez de aumentar a taxa de juros, fez uma demonstração do tipo, gente, business as usual. O Banco Nacional da Suíça ajudou. Se ele não tivesse ajudado, e na minha versão, pensando como Christine Lagarde, eu teria um risco sistêmico e a taxa, a ponta longa continuaria a subir, etc., eu não aumentaria a taxa de juros. Só que ela não deu uma palavra sobre o risco sistêmico, falou que eventualmente sabia que o National Bank of Switzerland ia ajudar e falou, vamos continuar com o combate à inflação. A inflação está muito alta na Europa. Então isso pode ser um evento particular, mas que não se transforme no risco sistêmico. E isso perde força aqueles dovish que acham que, principalmente o governo, que a taxa de juros vai para 8%. Isso não vai acontecer. Talvez vai cair 0,25%. Nessa reunião, você tem certeza? De novo, não, ninguém tem certeza. Mas, para mim, eu coloco 95% de probabilidade que nessa reunião a Selic não cai. E coloco mais 95% de probabilidade, não sei se 0,25 ou 0,50, que os Estados Unidos ainda vai subir taxa de juros pelo menos 0,25. Não vou arriscar falar 0,25, 0,50, porque precisa saber até que ponto os bancos regionais estão com o chamado duration mismatch. Veja, a hora que você começou a sacar, meu dinheiro está em título público. Título público perdeu valor, o valor de face caiu. O que o Federal Reserve fez? Falou, fala o seguinte, eu te dou dinheiro, eu te empresto dinheiro e você me dá como garantia os bonds que você tem em carteira ao pair value, não ao valor de mercado. Isso para que não tenha um rastilho de pólvora no mercado CDI, como eventualmente aconteceu também em 2008. Por que em 2008 o cenário interbancário secou? Porque você tinha um problema que naquela época existia, que hoje felizmente não tem mais, você poderia colocar ativos off-balance. Então chegava, por exemplo, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Merrill Lynch, falava, me empresta dinheiro. Eu não vou te emprestar dinheiro. Não, mas por que você não vai me emprestar dinheiro? Está aqui meu balanço é maravilhoso. Não, mas você tem uma SIV, uma Special Investment Vehicle, uma sociedade de propósito específico que não está no teu balanço, é off-balance. Então, não sei o quanto de lixo tóxico você tem aí dentro. Agora, não pode mais ter off-balance. Então, os balanços, claro, pode ter fraude, etc. Mas a legislação não permite ter off-balance nos Estados Unidos. Então, acho que essa crise, ela difere na virulência de 2008, que saiu dos Estados Unidos,
os bancos compraram CDO e prejudicaram os bancos europeus, além do que se tinha uma única política monetária, fez a bolha do real estate, prejudicou a economia norte-americana, a economia da Europa e prejudicou a economia asiática, que exportava justamente, principalmente para os Estados Unidos e Europa. Que aí você via a marolinha de 2009 e 2010 que aconteceu no Brasil. Resumindo, não acho, na minha opinião, que teremos uma crise sistêmica semelhante a 2008 e toda aquela conversa ou perspectiva que o Banco Central vai reduzir juros. Esse último acontecimento da Christine Lagarde mostra que, pelo menos, os controladores, os reguladores da Europa estão tranquilos. Agora é saber como é que o Federal Reserve vai se comportar. E o Brasil, para mim, business as usual, continua com 13,75 e 21, 22 de março. Paula. Maravilha. Maravilha, Duma, sempre muito bom o papo aqui contigo, quero agradecer, obrigada, e já fica aqui o convite para o pessoal que acompanha a nossa programação nesta leitura especial aí de Dumas aqui na nossa coluna do nosso portal bmcnews.com.br. Obrigada, Dumas, até semana que vem. Obrigado, Paulo, um abraço, até mais. Até mais, tchau, tchau.